Se, na realidade, tivesses feito tudo isso de um modo consciente e não de uma maneira estúpida, se tu efetivamente tivesses tido uma finalidade concreta e firme, como seria possível que até agora nem sequer tivesses reparado no que estava dentro do porta-moedas e não saibas sequer quanto conseguiste ao todo, nem por que te meteste em tantos trabalhos e cometeste deliberadamente um ato tão vil, bárbaro e selvagem? Até querias atirar o porta-moedas e os outros objetos na água sem teres visto sequer o que tinha neles. Que significa isso? Sim, de fato, de fato. Aliás, ele de antemão já sabia e essa interrogação não o pegava desprevenido, e quando na véspera resolveu tirar tudo na água, foi sem hesitação nem dúvida alguma, mas como se fosse a única coisa que convinha fazer, visto que seria impossível fazer outra coisa. Sim, sabia tudo isso e compreendia bem. Talvez a sua resolução datasse da noite anterior, daquele exato instante em que se sentara em cima da arca e tirar os estojos dela. Por isso... A causa de tudo isso é eu estar doente, concluiu, finalmente mal-humorado. Eu mesmo me atormento e me martirizo, e não sei ao certo o que faço. E ontem, e anteontem, e todo este tempo, tenho me atormentado. Quando ficar bom, deixarei de sofrer. Mas se eu não ficar bom, Senhor, como eu estou farto de tudo isso. Caminhava sem parar, senti uma ânsia feroz de se distrair, fosse como fosse, mas não sabia o que fazer. Uma sensação nova e invencível ia se arraigando nele cada vez mais. Era uma aversão infinita, quase física, por tudo quanto encontrava e via, uma sensação obstinada, maldosa e inflamada. Todas as pessoas se tornavam odiosas para ele, eram também odiosas as suas caras, a sua maneira de andar, todos os seus movimentos. Ele cuspiria neles, simplesmente morderia quem quer que tivesse a intenção de lhe falar. Parou de repente, depois de ter saído da margem do pequeno Neva, na ilha Vassilievski. É isso? Vassilievski, junto da ponte. É ali que ele vive, naquela casa, pensou. E eu, que nunca tomei a iniciativa de ir visitar Razumikin, outra vez a mesma história de antes. E, no entanto, é muito curioso. Será que eu vim já com essa intenção ou simplesmente me pus a andar e acabei aqui? Tanto faz. Já disse anteontem que iria vê-lo no dia seguinte, por isso está bem, irei. Como se eu já não pudesse fazer visitas. Subiu ao quinto andar para ir ver Razumikin. Ele estava em casa no seu cubículo e nesse instante escrevia, mas veio ele mesmo abrir a porta. Há 4 meses que já não se viam. Razumikin vestia um roupão esfarrapado, tinha os pés sem meias, metidos numas chinelas e estava por pentear, barbear e lavar. No seu rosto exprimia assombro. "O que tu tens?" exclamou olhando de alto a baixo o amigo que acabava de chegar, depois calou-se e pôs-se a assobiar. "Será possível que estejas assim tão decaído? Tu, meu caro, me bates aos pontos", acrescentou, reparando nos farrapos de Raskolnikov. "Mas senta, porque deves estar cansado." E quando ele se deixou cair no divã, que estava ainda em pior estado do que o seu dono, Razumikin reparou de repente que o seu visitante estava doente. "Mas tu estás doente mesmo, sabes?" E fez menção de lhe tomar o pulso. Raskolnikov desviou a mão dele. "Não é preciso", murmurou. "Eu vim, bom, é que não tenho aula alguma. Eu queria, aliás, não preciso de aulas para nada." "Sabes uma coisa? Estás delirando", declarou Razumikin observando-o atentamente. Não estou delirando." Raskolnikov levantou-se do divã. Quando subiu até a casa de Razumikin, não pensava que teria de se encontrar frente a frente com ele. Agora percebia no instante, devido à experiência, que não havia coisa que o irritasse mais do que se encontrar frente a frente com quem quer que fosse neste mundo. Toda a sua bile se revolvia. Esteve quase para desabafar a cólera consigo quando entrou no quarto de Razumikin. "Adeus", disse de repente e dirigiu-se para a porta. "Mas espera aí, criatura estranha." "Não é preciso", repetiu, tornando a afastar a mão dele. "Então para que vieste? Enlouqueceste? Olha que isso, é quase uma ofensa. Não vou te deixar ir embora assim." "Bem, escuta, vim te procurar porque a não ser tu, não conheço mais ninguém que pudesse me ajudar a abrir caminho. E além disso, porque tu és o melhor de todos, isto é, o mais inteligente e o mais capacitado para julgar. Mas agora vejo que não preciso de nada, sabes? Absolutamente nada. No que diz respeito a favores e simpatias alheias, eu sozinho, bem, já chega, deixa-me em paz." "Mas espera um minuto, tu pareces um limpa-chaminés, estás completamente louco. Por mim, faças como quiseres. Olha, eu não tenho lições, mas também não quero saber de lições para nada, porque há um livreiro antiquário em Tokutka, Kieruvimov, que vale todas essas lições. E agora não trocaria por 5 lições na casa de comerciantes. Ele faz algumas edições e publica folhetos sobre ciências naturais. E precisa ver como os compram. Só os títulos já valem alguma coisa? Olha, tu sempre disseste que eu era um estúpido, mas por amor de Deus, meu amigo, ainda há gente mais tolo do que eu. Agora ele está metido em literatura. Não entende patavina disso, mas eu, é claro, incituo. Aqui tens umas folhas de texto em alemão. A meu ver, isto é uma charlatanice das mais estúpidas. Basta dizer que aqui se examina a questão de saber se a mulher pertence ou não à espécie humana. Claro que se demonstra vitoriosamente
que ela pertence à espécie humana. Kieruvimov está preparando isso por causa do problema feminino. Eu estou traduzindo. Ele vai prolongar essas 2 folhas e meia de maneira que se transforme em 6. Colocar um título atrativo na capa que abranja meia página e vamos vendê-lo a 50 copeques o exemplar. Vai ser um sucesso. Pela tradução, ele me paga 6 rublos de prata por página, o que dá ao todo 15 rublos, mas já lhe pedi 6 rublos adiantados. Quando tivermos traduzido isto, começaremos um livro sobre as baleias e depois investiremos na segunda parte das Confissões, traduzindo alguns trechos curiosíssimos que assinalamos nelas. Dissera Kieruvimov que Rousseau é uma espécie de Raditchev. Eu, é claro, não o contradigo, vá para o diabo. Bem, vamos ver. Queres traduzir a segunda página do A Mulher Pertence à Espécie Humana? Se quiseres, aqui tens o texto. Pega a pena e o papel. Tudo isso é por conta da administração. E toma 3 rublos, pois, como recebi um adiantamento por toda a tradução da primeira e da segunda páginas, 3 rublos é o que te cabe pela tua. E quando acabares esta página, receberás mais 3 rublos de prata. E não vá pensar que estou te fazendo algum favor, hein? Pelo contrário, eu estava precisamente pensando que tu podias ser útil para mim quando tu entraste. Em primeiro lugar, minha ortografia não está nada boa. E além disso, em alemão, sinto-me às vezes bastante fraco, de maneira que acabo escrevendo coisas do meu jeito e consolo-me pensando que assim sairá melhor. Mas quem sabe se em vez de melhor, não sairá pior. Bem, aceitas ou não? Em silêncio, Raskolnikov pegou as folhas de texto alemão e os 3 rublos e saiu sem dizer uma palavra. Mas tu estás delirando, exclamou finalmente Razumikin, alterado. Por que estás representando essa comédia? Estás me fazendo perder a cabeça. Mas para que vieste aqui, afinal? Não preciso traduzir, resmungou Raskolnikov, que já estava na escada. Então de que diabo tu precisas? Gritou-lhe Razumikin lá de cima. O outro continuava descendo as escadas em silêncio. Olha, onde tu moras? Não obteve resposta. Bem, para o diabo que te carregue. Mas Raskolnikov já estava na rua. Na ponte Nikolaevsky, tornou mais uma vez a recuperar a lucidez completa em consequência de um acontecimento muito aborrecido. O cocheiro de um carro particular deu com um chicote fortemente nas costas dele pela simples razão de que ele quase ter sido atropelado pelos cavalos, apesar de o cocheiro ter chamado a sua atenção 2 ou 3 vezes gritando. O chicote irritou-o a tal ponto que deu um pulo para o parapeito da ponte, sem saber por que andava pelo meio da ponte por onde os carros passam e as pessoas não costumam caminhar, apertando e rangendo os dentes de raiva. À sua volta, como era natural, ouviram-se depois várias risadas. Foi bem feito! Deve ser algum vadio. Certamente se fingiu bêbado e se atirou de propósito debaixo das rodas para pedir depois uma indenização. Há quem viva disso. Mas exatamente no momento em que, de pé no parapeito, ainda aturdido e furioso, ele seguia com o olhar a carruagem que se afastava e esfregava as costas ao mesmo tempo, sentiu que alguém colocava dinheiro nas suas mãos. Voltou-se para olhar. Era uma mulher de certa idade, da classe dos mercadores, sem chapéu e com sapatos de pele de cabra, que estava acompanhada de uma moça de chapéu e sombrinha verde que devia ser sua filha. Tome, Batutka, pelo amor de Cristo. Ele aceitou e elas continuaram seu caminho. Deram-lhe 20 copeques. Pela roupa e pelo seu aspecto, podiam muito bem tomá-lo por um verdadeiro mendigo na via pública. E não havia dúvida de que era a chicotada do cocheiro que as fizera se apiedarem a que ele devia aquele donativo de 20 copeques. Guardou a moeda na mão, caminhou uns 10 passos para frente e voltou o rosto para o Nievá, na direção do palácio. No céu não se via a mais pequena nuvem e a água estava quase azul, o que raramente acontece no Nievá. A cúpula da catedral, que se contempla melhor dali da ponte, que fica a menos de 20 passos da capela do que de qualquer outro ponto, refulgia tão clara que através do ar límpido podiam se distinguir nitidamente cada uma das suas tonalidades. A dor da chicotada foi passando e Raskolnikov chegou a se esquecer dela. Uma ideia inquietante e não completamente clara o absorvia agora exclusivamente. Estava parado e olhava longa e atentamente para longe. Conhecia aquele lugar muito bem. Geralmente, quando saía da universidade, sobretudo quando voltava para casa, devia até ter acontecido muitíssimas vezes, ficar parado precisamente naquele lugar, contemplando com toda atenção aquele panorama verdadeiramente esplêndido e quase sempre ficava admirado com uma impressão sua, vaga e persistente. Aquele panorama infundia-lhe sempre uma frieza inexplicável. Uma alma muda e surda animava aquele vistoso quadro. Admirava-se sempre da sua antipática e enigmática impressão, e por não ter confiança em si mesmo, adiava sempre para um futuro remoto a sua explicação. Agora, de repente, recordava-se com toda clareza dessas suas dúvidas e interrogações de uma outra época, e parecia que não era por acaso que as recordava naquele momento. Só o fato de ter vindo parar naquele mesmo lugar como antes lhe parecia estranho e singular, como se efetivamente imaginasse que teria agora o mesmo pensamento de então e se interessaria pelos mesmos temas e quadros que tinham provocado o seu interesse há tão pouco tempo. Esteve quase a ponto de começar a rir, apesar de, ao mesmo tempo, sentir uma dor ao peito. Parecia que todo o seu passado e todas aquelas ideias e enigmas pretéritos, e aqueles temas antigos e aquelas antigas impressões, e todo aquele panorama, e ele mesmo, e tudo
Tudo estava agora lá embaixo, a seus pés, não sabia que profundidade. Parecia que tinha levantado voo, não sabia para onde, muito alto, e que tudo desaparecera diante dos seus olhos. Depois de ter feito um gesto involuntário com a mão, sentiu de repente que ainda segurava a moeda de 20 copeques. Abriu a mão, contemplou a pequena moeda com toda atenção, balançou-a no ar e atirou-a na água. Depois deu meia volta e regressou para casa. Parecia que a sua pessoa tinha sido cortada de todos e de tudo, com uma faca. Chegou em casa já de noite, estivera fora durante 6 horas ao todo. Por onde e como é que regressou, não seria capaz de dizer. Depois de se despir, trêmulo como um cavalo esgotado, deitou-se no divã, puxou sobre tudo e caiu no sono imediatamente. Despertou em plena escuridão por causa de um grito espantoso. Santo Deus, mas que grito aquele! Um alvoroço tão grande como aquele, gritos, soluços, ranger de dentes, choros, pancadas e insultos como aqueles jamais ouvira nem presenciara. Nem sequer poderia imaginar semelhante brutalidade, semelhante barbaridade. Sentindo-se sufocado, levantou-se e sentou-se no leito num grande sofrimento, sufocando a cada momento. Mas os choros e os insultos redobraram cada vez com mais força. E de súbito reconheceu a voz da sua senhoria. Era ela, e guinchava, gritava, comendo as palavras de tal maneira que não era possível entender o que dizia. Não havia dúvida de que agora tinham parado de bater nela, mas ainda há pouco a surravam na escada sem dó nem piedade. A voz castigada era tão espantosa devido ao furor e à raiva, que até já estertorava, mas o seu carrasco também dizia alguma coisa, muito depressa também, de uma maneira ininteligível, atropelando as palavras e arquejando. De repente, Raskolnikov começou a tremer, conhecia aquela voz, era a voz de Ilya Petrovich. Ilya Petrovich ali batendo na senhoria, dava-lhe pontapés e fazia ela dar com a cabeça contra os degraus. Era o que se deduzia de todos aqueles choros e pancadas. Mas que seria aquilo? Parecia que a casa vinha abaixo. Percebia-se que em todo aquele andar, em toda a escada, vinha se reunindo uma multidão e ouviam-se vozes, exclamações, passos subindo e descendo, chamamentos, portas se abrindo e correias. Mas por que será tudo isso? Como e por que é possível uma coisa dessas? Repetia ele pensando que tinha enlouquecido completamente, mas não ouvia tudo distintamente. Naturalmente, depois viriam prendê-lo também. Sim, devia ser isso, porque com certeza tudo isso deve ser por causa daquilo, por causa daquela noite. Senhor, sentiu o ímpeto de se fechar, correndo ferrolho, mas não levantou sequer uma mão, já não era preciso. O terror envolveu a sua alma como uma camada de gelo, torturou-o, aniquilou-o. Mas de repente, todo o burburinho que duraram uns 10 minutos foi abrandando pouco a pouco. A senhoria gemia e suspirava. Ilya Petrovich continuava a ameaçá-la e a insultá-la. Até que finalmente ele também pareceu se acalmar. Ninguém mais o ouvia. Deve ter ido embora, meu Deus. Sim, fora embora e a senhoria também, ainda gemendo e chorando. E de súbito a sua porta fechou-se bruscamente. E as pessoas que tinham se reunido dispersaram-se pelas escadas, aliás, pela escada e pelos andares. Elas lançam ais, discutem, chamam-se umas às outras. Essas erguem a voz até o grito, aqueles baixam até o murmúrio. Devia haver muita gente ali, todas as pessoas do prédio deviam estar ali. Mas, Deus do céu, isso seria possível? E por quê? Por que ele tinha vindo? Extenuado, Raskolnikov deixou-se cair no divã, mas não conseguiu pregar o olho. Ficou assim estendido uma meia hora, num tal sofrimento, numa tal sensação de espanto infinito como até então nunca sentira. De repente, uma luz clara iluminou seu quarto. Nastassia entrou com uma vela e um prato de sopa. Depois de contemplá-lo atentamente e de certificar-se de que dormia, pousou a vela em cima da mesa e começou a tirar o que trazia: pão, sal, um prato, uma colher. Talvez não tenha comido nada ontem. Andou por aí o dia todo e está com uma febre de cavalo. Nastassia, por que bateram na senhoria? Ela o olhou de alto a baixo. Quem é que bateu na senhoria? Ainda há um momento, há uma meia hora. Ilya Petrovich, o ajudante do delegado na escada. Por que ele bateu nela dessa maneira? E por que estava aqui? Silenciosamente, franzindo o senho, Nastassia ficou mirando ele de alto e abaixo, e assim ficou durante muito tempo. Para ele era muito desagradável esse exame quase feroz. Nastassia, por que está assim calado? Perguntou ele por fim, timidamente, com uma voz fraca. Isso é o sangue, respondeu ela finalmente em voz baixa e como se falasse consigo mesma. O sangue? Que sangue? Murmurou ele, empalidecendo e voltando a cara para a parede. Nastassia continuava olhando para ele em silêncio. Ninguém bateu na senhoria, disse outra vez com uma voz cortante e enérgica. Ele olhou para ela, respirando com dificuldade. Mas eu ouvi. Não estava dormindo. Estava fora da cama, disse ele com uma voz ainda mais sumida. Ouvi durante muito tempo. Veio o ajudante do delegado. Todos acudiram na escada de todos os quartos. Não veio ninguém. Isso é o sangue que grita em ti. Quando ele não encontra saída e começa a se acumular no fígado, a pessoa começa a ter visões. Mas não vais comer? Ele não respondeu. Nastassia inclinou-se sobre ele, olhou atentamente e não se decidia a ir embora. Mas dá algo para beber. Nastiutka. Ela saiu e, passados uns minutos, voltou com água no jarrinho de barro branco. Mas ele já não se lembrava de mais nada. Recordava-se apenas de como tomou um gole de água fria e de como entornou o jarrinho sobre o peito. Depois, perdeu os sentidos. Capítulo 3. Mas não ficou assim durante todo o tempo da sua doença. Era um estado febril, com delírio e uma semiconsciência. Recordou de muitas coisas depois. Parecia que tinha se reunido muita gente à sua volta e que queriam levá-lo, não sabia para onde, e que discutiam muito a seu respeito. De repente ficou sozinho no quarto, pois todos se foram, cheios de temor, e somente a porta se entreabria
entreabria de quando em quando, e era daí que o olhavam, o ameaçavam, cochichavam entre si, riam-se e o censuravam. Lembrava-se de ter visto muitas vezes Nastácia ao seu lado, e também tinha visto ali à sua cabeceira um indivíduo que lhe parecia bem conhecido, mas ao qual não conseguia identificar com precisão o que o esperava, aliás, o que o exasperava muito e até o fazia chorar. Às vezes parecia que há um mês já estava de cama, mas outros parecia que ainda não se passara nenhum dia. Daquilo esquecera-se completamente, mas lembrava-se a todo momento que se esquecera de alguma coisa de que não podia ter esquecido, angustiava-se e afligia-se com essa recordação. Gemia, enfurecia-se ou espantava-se, ficava tomado de um medo incontrolável. Então erguia-se na cama, queria fugir, mas havia sempre alguém que o dominava à força e ele caía de novo na inércia do torpor, até que finalmente acabou recuperando toda a lucidez. Isso aconteceu uma manhã aí pelas 10 horas. A essa hora da manhã, nos dias bons, o sol projetava sempre um comprido raio de luz ao longo da parede da direita e iluminava um canto junto da porta. Natácia não, gente, é Natácia. Porra, meu. É Natácia ou Nastácia? Acho que escreveram errado aqui. Nastácia estava à sua cabeceira e também um homem jovem que o olhava com grande curiosidade, que era completamente desconhecido. Era um rapaz de cafetã, barbicha e todo o aspecto de um caixeiro. A senhoria espreitava pela porta aberta. Raskolnikov ergueu-se. — Quem é, Nastácia? — perguntou, indicando-lhe o rapaz. — Olhe, voltou a si, disse ela. — Voltou, repetiu o caixeiro. Assim que viu que ele voltara a si, a senhoria que espreitava a porta apressou-se a fechar e desapareceu. Era muito tímida e não suportava discussões nem explicações. Devia ter uns 40 anos e era gorda, de sobrancelhas e olhos negros e também bonachona, por ser tão gorda, indolente e bem bonita, e exageradamente vergonhada. — Quem é o senhor? Insistiu ele, dirigindo-se ao caixeiro. Mas Mas nesse mesmo instante, a porta tornou-se a abrir de pá em pá, e curvando-se um pouco por causa da sua elevada estatura, Razumikin entrou. Parece um beliche de barco. Exclamou quando entrou. — Vou bater sempre com a testa na porta. E é a isto que chamam um quarto. Então já voltaste a ti? Foi o que Pachenka me disse. Acabou de recuperar o sentido, disse Nastácia. — Sim, acabou agora mesmo de se evitar, concordou também o caixeiro. — Mas quem é o senhor? Perguntou Razumikin, de repente encarando-o. — Permita que me apresente. Eu sou Vrazumikin, e não Razumikin, como costumo me chamar. Estudante, nobre de nascimento. E ele é meu amigo. Agora o senhor faz favor de nos dizer quem é. Vrazumikin. Deturpação propositada do nome para Vrazumikin, ajuizador, derivado da mesma raiz que Dostoiévski usa para manifestar a opinião de Razumikin sobre ele mesmo. No capítulo 2 da quarta parte, o autor recorre a uma outra deturpação do nome deste personagem. Agora o senhor faz o favor de nos dizer quem é. Eu sou empregado da loja do comerciante Shelopaev e vim aqui tratar de um assunto. Pois faça o favor de sentar-se nessa cadeira. Razumikin sentou-se noutra ao lado da mesa. — Muito bem, meu amigo. Fizeste muito bem em ficar lúcido. Continuou dirigindo-se a Raskolnikov. — Como hoje já faz 4 dias que não comes quase absolutamente nada e não bebes sequer uma gota. O que valeu foi terem te dado chá a colheradas. E Zosimov veio te ver 2 vezes comigo. Te lembras de Zosimov? Ele te examinou com muita atenção e disse que isso não era nada. Que era como se tivesses recebido uma pancada na cabeça. Algum desarranjo dos nervos ou má alimentação, dizia. Falta de cerveja, de rábanos, mas isso não tem importância e em breve estará bom. Viva o Zosimov. Já está começando a se tornar célebre com suas curas? Bem, mas eu não quero entretê-lo. E tornou a dirigir-se ao caixeiro. Faça o favor de me dizer o que deseja. Rodka, devo dizer que já é a 2ª vez que eles vêm da parte dessa loja. Só que da outra vez não foi este quem veio, e foi com o outro que nos entendemos. Quem foi que veio da outra vez? Suponho que deve ter sido anteontem, foi exatamente. Então deve ter sido Alexei Ziemionovich, também é empregado da nossa loja. Ele é um pouco mais tagarelo do que o senhor, segundo me pareceu. Sim, é um homem mais sensato. Dou-lhe os meus parabéns. Bom, mas continue. Para por aqui, pessoal, página 136 do livro. É isso daí. Até a próxima.